Gente, eu estou aqui colocando meu jaleco porque o vídeo de hoje vai ter experiência, hein? O que vem a ser titulação volumétrica? Um dos problemas que eu enfrento no meu trabalho é que em algumas escolas a gente não encontra equipamentos para estar mostrando na prática o que é titulação para o aluno. Aí fica aquela realidade de eu estar lembrando das práticas que eu tive na faculdade e o aluno naquele mundo meio abstrato. A ideia desse vídeo é mostrar como que funciona a técnica, o que é titulação, quais os materiais e equipamentos envolvidos nesse processo e realmente por que se utiliza esse método em química. Então, para iniciar, a titulação volumétrica, para quem não sabe, é uma técnica laboratorial para a gente determinar a concentração de uma substância desconhecida. Digamos que em um laboratório foi deixado um resto de uma solução de hidróxido de amônio, juntando de uma solução e de outra que restou de uma prática, só que foi colocado em um rótulo aqui e cometeu-se um dos erros, que é não rotular um frasco corretamente e a gente não saber qual é a concentração dessa solução. O que fazer? A gente vai descartar para não correr nenhum perigo, ou tem algum método químico eficiente para tratar dessa situação? É exatamente o que a titulação faz, como eu falei, é uma técnica de laboratório para determinar a concentração de uma solução desconhecida. Isso a gente vai ver na prática. Para a titulação, a gente vai precisar do Erlenmeyer. O Erlenmeyer é a vidraria mais indicada porque a gente vai precisar fazer com que esteja em agitação, e isso, quando é feito com um beck, por exemplo, a possibilidade de vazamento é maior, então o Erlenmeyer acaba sendo mais indicado. Como substância, a gente vai ter a fenolftaleína, que ele é um indicador que se comporta incolor em meio ácido e meio avermelhado, rosado em meio básico. As soluções, na realidade essa solução é assim: se eu estou querendo descobrir qual é a concentração do meu hidróxido de sódio, que é uma base, eu vou precisar de um ácido de concentração conhecida. Aqui eu tenho o ácido clorídrico de concentração 0,5 molar. Esse ácido ele vai ser colocado nessa vidraria, que é a bureta. A bureta ela é indicada exatamente pelo escoamento, aqui tem uma torneirinha que a gente vai poder estar regulando a saída desse líquido, e o suporte universal com angarra. Então, como que a gente vai fazer? A essa solução desconhecida de base do hidróxido de amônio, eu vou colocar um pouco do indicador fenolftaleína. Quando a gente coloca o indicador fenolftaleína, percebam que a coloração ela já muda logo, ok? Eu tenho aqui uma coloração, como eu falei, vermelho, rosado, que caracteriza esse meio básico. Aqui, pessoal, é preciso um cuidado. Tipo o que, ó? Essa minha bureta ela não está aferida da forma correta. Quando eu coloquei um pouco do ácido, não sei quanto dele que eu vou utilizar, mas eu já coloquei do ácido que eu conheço a concentração. O ácido que eu conheço a concentração eu já coloquei aqui nessa bureta. Mas o que acontece? Essa parte aqui, ó, percebam que essa parte aqui não tem o ácido ainda. Então o que é necessário você fazer? Pegar um recipiente, ligar aqui o escoamento, para preencher esse espaço. Então, ó, o espaço já foi preenchido. Aí eu posso pegar esse líquido e colocar aqui de volta até eu ter a quantidade na marca. Tem que levantar para conferir. Pronto. A marca de 100 ml, que é aqui o
frasco, né, a capacidade dessa minha boreta. Então o que é que a gente faz, pessoal? A gente vai começar gota a gota. Aí eu vou ter que regular aqui a câmera. Ó, eu vou ter que colocar gota a gota a solução de ácido de concentração conhecida e parar no exato momento que essa minha coloração ela sumir, ela ficar transparente. Depois eu explico o porquê disso. Então vamos lá. Gota a gota. Processo. Sempre por agitação. É necessário que seja gota a gota, porque no exato momento que mudar essa coloração a gente tem que parar. Essa prática mesmo no laboratório ela é feita umas 5 vezes e a gente acaba tirando a média desse líquido que escorre aqui da boreta. Então vamos lá, eu acredito que já esteja próximo. Gota a gota. É uma técnica que exige um pouco de paciência. Mas ela é válida quando a gente quer descobrir a concentração das substâncias desconhecidas. Então vamos lá, a coloração já está desaparecendo. Eu parei aqui, vou voltar novamente. Então a gente tem aqui a solução com... Vou agitar para vocês olharem aqui. Então a gente tem aqui a solução totalmente transparente. Isso indica que a quantidade de ácido ela se igualou à quantidade de base, mas isso eu vou explicar no nosso cálculo. Interpretando a nossa parte prática em cálculos, o que é que a gente tem? Que no exato momento em que a coloração deixa de existir, a quantidade de números de mols de A, que é o ácido, vai ser igual à quantidade de números de mol de base. Quais eram os nossos ácido e base envolvidos? O HCl, ácido clorídrico, e o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Mas o que é esse número de mol? Para quem não lembra, para a gente determinar a quantidade de mol, a gente pode estar determinando em que sentido? Quando a gente tem a massa em grama dessa substância sobre a sua massa molar, que não é o caso aqui, não foi fornecido qual é a massa que tem da substância, mas que a gente sabe que pela fórmula de concentração em quantidade de matéria, a gente sabe que molaridade é igual ao número de mol do soluto sobre o volume da solução em litro. Se a gente multiplica molaridade vezes o volume, a gente vai ter exatamente o nosso número de mol. Então, o que a gente pode fazer? Número de mol de A é igual a molaridade de A vezes o volume de A, ácido, e o número de mol da base vai ser a molaridade da base vezes o volume da base. O que é que a gente já tinha antes do experimento? Que a quantidade de base utilizada foi exatamente 25 ml. A molaridade do ácido também já era conhecida. Ácido clorídrico 0,5 molar. O volume do ácido envolvido foi
100 ml. A gente colocou 100 ml de ácido lá na bureta. Porém, que muita gente comete de erro, é o seguinte: eu não usei o volume todo, pessoal. A ideia de estar colocando gota a gota é exatamente para saber qual foi o volume utilizado. E foi um dos erros que eu cometi lá no vídeo, que eu não apresentei para vocês, mas eu posso estar fazendo isso agora. Se a gente analisar a nossa bureta, a gente vai ver que o volume utilizado, o volume gasto, para falar a verdade, foi 58. 58. É por isso que é necessário que a gente faça esse teste umas 4, 5 vezes. Aqui está dando próximo a 58. A gente pode dizer, eu vou colocar na base para interpretar direitinho o valor. Numa base aqui fixa. Ele chega a 58,2. 58,2 ml. Então a gente, no lugar do 100 ml não foi gasto tudo, vocês viram. A gente usou 58,2 ml. E a molaridade da base, pessoal, é exatamente o que a gente está procurando. Por que eu gosto de colocar essas unidades? Primeiro é o seguinte: molaridade é mol do soluto por litro da solução. Mas aqui não tem necessidade da gente fazer essa conversão, pessoal. Isso porque, porque quando eu coloco 0,5 molar vezes 58,2 ml e divido por 25 ml, o que é que a gente pode fazer? Está cortando essas unidades e já descobrir o nosso resultado em molaridade. Eu quero converter. Tudo bem, pode converter o ml em litro, mas eu creio que seria uma coisa desnecessária, porque tu vai ter que dividir isso aqui por 1000 e vai ter que dividir isso aqui por 1000. Acaba cancelando, é como se eu estivesse dividindo por 1000 e multiplicando por 1000. Ou seja, nada. Então, se você faz isso aqui, você ganha tempo, e quando se fala em questões de vestibulares, Enem e tudo, tempo ele é fundamental. Então a gente tem 0,5 vezes 58,2, a metade de 58,2 dá 25, 29,1, dividido por 25. Então vamos lá. Um 1,16 molar. Essa é a concentração da nossa base que estava desconhecida. Essa é a aplicação prática, a aplicação prática da análise de titulação. Claro que aqui eu estou colocando para vocês como uma situação que pode acontecer em um laboratório para determinação da quantidade, mas essa prática ela é bem mais complexa, quem trabalha nas áreas de química industrial, quem trabalha com farmácia, manipulação de medicamentos, faz bastante uso dessa titulação, exatamente para descobrir qual é a concentração ideal, qual é a concentração que a gente vai precisar na produção de determinada substância. Beleza? Para encerrar o vídeo, é necessário que a gente faça aqui algumas observações. Primeiro, a titulação que foi apresentada, ela foi uma titulação ácido-básico, que a gente conhece no meio químico como acidimetria e alcalimetria. Mas não é o único tipo de titulação que existe. Nesse que a gente viu, a gente faz uso realmente de indicadores, como a fenolftaleína, pelo seu comportamento. Ele apresenta uma cor em meio ácido, apresenta uma cor em meio básico, característico, que aí tem como a gente determinar aquele ponto de equivalência. Mas existem outros tipos de titulação. Existe uma titulação por oxirredução, existe uma titulação por precipitação e existe a titulação por formação de complexo. Fora isso, pessoal, tem alguns casos, como é o caso da titulação por precipitação, que não tem necessidade de se colocar um indicador. Por quê? Porque eles acabam sendo autoindicadores. Quando a gente coloca uma substância com a outra, o que vai formar ali é um precipitado, uma substância que não vai realmente estar dissolvida na solução. Só que aqui a ideia era criar um conceito sobre titulação
Quem sabe mais à frente eu posso estar colocando algum vídeo falando sobre os outros métodos.